Ok? O que a gente analisa em primeiro lugar? Deixa o produtor contar a história dele para você. Você vai ler lá, você vai ler que o contrato possivelmente, na maioria das vezes, vai ser uma cédula de crédito bancário. E aí você faz a pergunta, mas amigo, você é produtor rural, como é que você está aqui com uma cédula de crédito bancário que os juros de mora é 2% ao mês, desculpa, juros remuneratórios de 2% ao mês, né? Mais o CDI, exatamente, Marcão, deixa o cara falar, deixa o cara contar a história dele. E mais juros de mora, de atraso de 79%, 82% ao ano. Se o cara é produtor rural. Mesmo você sabendo que aquele contrato, quando você vai ler aquela cédula de crédito bancário, possivelmente, na maioria das vezes, vai ser um instrumento de renegociação de dívida, ok? Vai ser um instrumento de renegociação de dívida e, na maioria das vezes, vai fazer menção aos contratos que foram renegociados. Gente, todos aqui sabem a diferença de prorrogação e renegociação de dívida, ok? Estamos bem nisso? Todos sabem o que é a prorrogação, o que é a renegociação, que a prorrogação tem que ser no máximo, ou seja, o advogado deve se atentar para ser 12% de juros ao ano. É isso, né, queridos? Principalmente os nossos alunos, 12% e acabou, né? O primeiro que falar que é assim, eu vou excluir da minha vida, não vai ser nem do grupo, nem do Instagram, mas eu vou excluir. Se for nosso aluno, eu vou riscar da agenda. Queridos, preste atenção, plano safra, traz tudo ali discriminado, tudo certinho, taxa de juros para cada programa, cada recurso liberado, então tem que saber que é no plano safra que existe a regulamentação para você pedir a prorrogação. Ou seja, tem que respeitar, exatamente, Lucão, tem que respeitar o que está no plano safra, mais 1% de juros ao mês de mora. Isso, gente? Fala que é aí, fala que é que eu quero pegar esse patinho que a minha guriazinha está apertando aqui, incomodando a live e jogar na cabeça. Fala que é 1% ao mês, fala. Fala para você ver. Gente, 1% de juros moratórios ao ano. Ok? Então, toda a live nossa, nós vamos repetir isso para que você me ache chato. Quando você começar a me achar chato, isso é muito bom. Sinal que você está entendendo, sinal que você está avançando no estudo. Então, o que nós temos que fazer? Gente, nós temos que achar ali naquele contrato onde vai estar explícito o encadeamento de operações, as renegociações feitas, a doutora Gabi racha o bico da risada, o encadeamento de operações que, na sua grande maioria, vão ser cédula de crédito rural. Ok? E aí, no máximo, você vai perguntar para esse cidadão, para esse produtor, que é o nosso cliente, nosso querido cliente, por que aquelas operações foram renegociadas? O que levou a ter aquelas renegociações? Ele vai dizer, eu tive problema com os meus animais, eu tive um aumento do custo de produção, eu tive problema de seca, eu tive problema disso, eu tive problema daquilo, eu tive problema de toda a ordem. Você vai ouvir e possivelmente ali naquele momento, na propriedade, se você tiver, você vai começar a fazer as anotações pertinentes, ok? E naquele momento você está com o drive já pensando juridicamente no quê, queridos? Na morte da bezerra dele, também. Mas nós estamos com o drive pensando em suspender aquele processo executivo, que hoje é a regra. Todo juiz é bonzinho, benéfico conosco e dá sempre as liminar, tudo certo, tira do Serasa, é assim que acontece, né? Tá tudo na benção, aprendendo muito, Netão, show de bola. Eu que aprendo com vocês, querido.
Amigos, colegas, eu sei que existem colegas que não advogam nessa área, principalmente executiva. O cara advoga lá no previdenciário, advoga às vezes, advoga em uma área totalmente diferente. Queridos, hoje, para conseguirmos uma suspensão nos processos na nossa advocacia rural, é regra, é exceção. Ou seja, nós temos que montar um processo extremamente bem montado para que você consiga apontar as ilegalidades de plano e afastar os efeitos do quê, querido? Do que nós precisamos afastar os efeitos para conseguir a suspensão? Da dor de cabeça do produtor? Hã? Um efeito lunar? Não. O que nós precisamos afastar? Os efeitos do quê para conseguir a suspensão da essa 1.002 para você, doutora Cacá. Queridos, da mora, ok? Quando você consegue afastar os efeitos da mora do produtor, Cibele, querida, show de bola. Afastou os efeitos da mora, a possibilidade de você suspender a execução, se o juiz não for louco e for desse planeta, é de praticamente 100%. E como que nós afastamos os efeitos da mora? Como que isso ocorre? Como que isso acontece na prática? Primeira coisa, vá nos contratos. Primeira coisa, ouça o cliente explicar, contar a história dele. Por mais que você já saiba de toda a sistemática, o cliente, o produtor, precisa falar, ele precisa desabafar, ele precisa justificar o porquê que ele já está ali entubado com todas aquelas dívidas para a esposa, precisa explicar na frente para os filhos, para os avalistas, ele precisa explicar tudo. E no meio de todo esse contexto, ele vai passar para você informações extremamente relevantes. E possivelmente ele vai ter um ou outro contrato ali de cédula rural que foi renegociada, ele vai contar como que é a sistemática das cooperativas, geralmente as cooperativas fazem isso, renegociam as cédulas de crédito rural, trocam a alienação, a garantia hipotecária por alienação fiduciária, aumentam a taxa de juro exacerbadamente, colocam o CDI como fator indexador dos juros remuneratórios e aumentam demais os juros moratórios, que por vezes, na nossa grande maioria aqui, pelo menos na minha região, chegam a 70%, 80% ao ano, ok? Isso é ilegal. Nós estamos diante de situações que, se bem trabalhadas em um laudo de CAR, comissão de permanência, com certeza, Cacá, comissão de permanência e tudo, capitalização mensal, gente, tudo isso. Então, você vai lá nos encargos, você vai lá, se você conseguir, faça de tudo para que você consiga os contratos originais, ou seja, as cédulas de crédito rurais que foram renegociadas. Aonde que você vai conseguir isso em tempo hábil para fazer a defesa do teu cliente nos embargos? Vá no cartório, geralmente fica uma cópia do contrato, porque é garantia hipotecária, então você geralmente vai conseguir no cartório uma cópia. E lá, muitas vezes, no próprio contrato original, na cédula de crédito rural original, originária, renegociada, você vai encontrar ilegalidades ali também. Se o Plano Safra dizia que tinha que ser 4%, às vezes o banco fincou 8%, 9%. Se era 2%, está em 6%, ou seja, 3 vezes mais. Tudo isso vai ajudar você a afastar os efeitos da mora, ok? Então, para se conseguir uma suspensão, a primeira construção de raciocínio, suspensão do processo executivo, o primeiro raciocínio que o colega tem que ter é afastar os efeitos da mora. Quando você consegue isso, o restante vem a galope, ou seja, podemos conseguir afastar os efeitos, afastar, impedir com que o banco retire o nome dos cadastros abonatórios, inclusive do SICOR, que é o cadastro interno de troca de informações dos bancos com o Banco Central. Então, isso é extremamente importante os colegas saberem.
Começa a formar o teu raciocínio para suscitar as ilegalidades de plano e afastar os efeitos da mora. A troca de cédula rural por cédula de crédito bancária é sempre legal? Sempre. E você que não acredita que é, acredite. Eu nem quero saber quando não é ilegal, queridos, tá? Porque eu advogo para produtor. Então, a minha convicção é que é sempre ilegal. Ah, mas conservou os mesmos encargos. Mas por que trocou? Alegue sempre. Sempre, cédula de crédito rural é para ser prorrogada e não substituída ou trocada por cédula de crédito bancário, porque trocou, né? Então, geralmente, quando é cédula de crédito bancário, alterou a modalidade da garantia, alterou juro e alterou juros remuneratórios e juros moratórios. Ok, queridos? Então, e outra questão que surge muito, né? Renegociou as 2, 3 cédulas de crédito rural, renegociou limite de crédito e renegociou cartão de crédito. Tudo nessa cédula de crédito bancário. Como é que faz para suspender? Rapaz, eu já vi colega falar, rapaz, não tem mais jeito para você. Você negociou aqui o limite, cara, deu tudo, isso aqui dá tudo certo, essa cédula de crédito bancário está bem abaixo da taxa média de mercado. Você vê a taxa média de mercado desse tipo de operação é 4% ao mês, então está cobrando aqui 2% só, então não tem o que alegar. Você entendeu? Porque o drive daquela pessoa, do colega que não advoga no crédito rural, não conhece a legislação, ok? Então ele vai para a legislação normal, a legislação comercial, e vai ver lá a taxa média de juro para o mês tal do limite do supercheque. E vai ver lá, então assim, confunde muito. E o que eu mais vejo, queridos, hoje, assim, de retrabalhos, eu vou contar agora uma história muito prática para você. Hoje eu não vou poder bater 1 hora, desvincular o que é rural do que não é, com certeza, Marcão. Mas nós queremos suspender essa execução. Então, nós temos a primeira alegação: não pode, em hipótese alguma, cédula de crédito rural ser renegociada se o produtor tem seus direitos garantidos de prorrogação. Como se dá a prorrogação? Pela Manual de Crédito Rural, capítulo 2, item 2.6.9. 2.6.9, capítulo 2, seção 6, item 9, se não me engano. Me deu um branco agora. Entendeu? Ali estão as causas de obrigatoriedade de prorrogação. Então, geralmente, o banco junta diversos contratos, dentre eles os rurais, ok? E existem também liminares parciais, MCR, isso aí, Ju. Existem liminares que o juiz pode dar para você, parcial, suspendo o processo executivo em razão dos contratos tal, e em razão dos contratos tal, cara, e aí como é que fica? Né? Retira o nome do Serasa em relação aos contratos tal, em relação aos contratos tal, deixa fora, porque foram... Queridos, então é muito importante você ter um perito que faça essa perícia para você, vinculada, ressaltando aquilo que é rural, ressaltando a importância do direito de prorrogação, debatendo as ilegalidades já de plano, porque nós precisamos a suspensão da execução como um todo, conhecendo um pouco da legislação que não é rural também, porque no caso do cheque especial eu já vi gerente do banco aumentando o limite do produtor para debitar a parcela rural ali, deixando ele usar aquele limite que, às vezes, de 100, 150 mil, 200 mil reais, que foi debitado a parcela 2, 3, 4, 5 meses. Você imagina pagando juros até 1 ano e meio atrás, não tinha limite para juro. Ou seja, o banco cobrava o que queria. De um tempo para cá, é 8%, agora estabelecido em lei, não pode cobrar mais do que isso. Nós já pegamos contratos de supercheque de banco cobrando 21%, 22% ao mês na perícia, dizendo que estava cobrando 14,75%. Gente, é extremamente importante essas informações que eu estou dando. O que a gente vê muito
Muito, e agora pegando o gancho e continuando com vocês. Advogados, colegas que se aventuram a fazer embargos de crédito rural, como se fosse crédito comercial, deduzindo matérias de crédito comercial onde é rural, sem uma planilha sequer de cálculo, fazendo alegações genéricas de tudo isso e tomando na cabeça. Uma das informações mais relevantes de um processo que eu já compartilhei com vocês e vou compartilhar aqui novamente de um cliente nosso do Mato Grosso do Sul. Uma das mais relevantes que o colega usou. Falta da juntada do contrato original. Gente, é uma boa alegação? Sim, não deixa de ser uma alegação. Superada já, eu coloco às vezes em algumas teses minhas, mas foi a melhor que ele juntou. Resumo da ópera, foi julgado liminarmente improcedente os embargos que ele apresentou. Liminarmente improcedente. E aí, quando isso acontece? Quando simplesmente chega uma situação dessa no teu escritório, onde todo o processo de embargos que você tem ali para fazer foi julgado improcedente liminarmente. Como é que você vai fazer? Qual que é a saída? Qual que é a saída, gente? Você tem que buscar o quê? A suspensão da execução, que já não aconteceu, ou seja, quando é julgado improcedente os seus embargos liminarmente, não houve manifestação da parte contrária, a possibilidade de um leilão acontecer é iminente, ou seja, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vamos brigar pela avaliação, ou seja, fazer todas aquelas defesas do processo executivo, avaliação da área e tudo mais. Mas o que fazer? O que nós fizemos nesse caso concreto? Nada do direito de prorrogação tinha sido debatido em fase de embargos. Nada. E eu estou falando agora de um caso prático. Não havia sido debatido em série de embargos à execução o principal. Exatamente, doutora Juliana. Show de bola. Revisional com tutela cautelar. Queridos, quando não foi debatido o direito, e nós estamos falando agora de colegas que não têm a menor ideia do que é manual de crédito rural, como esse que fez os embargos para essa família, não suscitou a matéria relacionada ao manual de crédito rural e muito menos o direito de prorrogação, direito esse obrigatório do produtor ao direito de prorrogação da sua dívida. Por quanto tempo, queridos? Por quanto tempo? Quanto tempo é o direito de prorrogação do produtor? Pelo tempo necessário que ele precisar, de acordo com o laudo de capacidade real de pagamento que você tem que juntar. Para mim, pode ser 2 anos de carência mais 5. Para o doutor Jean, pode ser 3 anos de carência mais 10. Para outras pessoas, para outro produtor, por Brizola, pode ser 4 anos de carência e 20. Eu já juntei, já disponibilizei para vocês laudos aqui e sentenças de primeiro grau, confirmadas, se não me engano, em segundo grau, de 15 anos. 15 anos de prorrogação sem qualquer tipo de pagamento. Depende do laudo de capacidade de pagamento, esse laudo real. Ah, e aí, queridos? Mas se o cara fez um laudo e aí fez para pegar o financiamento, fez outro depois, como é que fica? Vai para a cadeia por falsidade ideológica, ou sei lá que crime que é, eu já me esqueci do direito penal. Queridos, o judiciário está atento, né? Eu já tive decisões, já tive alegações dessa em processos meus, e a maioria do judiciário já sabe que os laudos produzidos e encaminhados até a agência não gozam de credibilidade absoluta, ok? Então, assim, o que precisa ter? O laudo real de capacidade de pagamento. Esse laudo encaminhado para retirar o dinheiro do programa, Pronaf, Pronamp, custeio,
Se não for feito de acordo com o que o programa exige, não tem liberação de dinheiros, ok? Então, assim, pode ser diferente daquele programa, junte o laudo real de capacidade de pagamento, tá? E faça ali, veja bem, nós fizemos a notificação, fizemos o pedido administrativo, e agora é hora da gente parar um pouquinho. Gente, onde é que nós paramos? Vamos lá. Laudo de capacidade real de pagamento, né? A notificação. Isso. Queridos, quero participar da casa, doutor Rogério. Tem que ser aluno nosso, viu? Se inscreve lá na segunda turma. Responde bem certinho as perguntas. Se tiver alinhado com o nosso propósito, Charles, com certeza estamos juntos, tá? Deixa eu explicar para vocês, queridos. Deixa essa parte para lá, senão não dá tempo de fazer a live. Vamos lá. Queridos, ser um agroamadinho não tem preço. Show de bola. Gente, vamos lá? Aí, naquele momento que nós já tínhamos uma sentença que não foi recorrida e julgamento liminar da improcedência dos embargos, não foi feito recurso de apelação pelo procurador antigo daquela família. Ok? Não foi feito. Então, como que a gente fez? Primeiro passo, mesmo durante o processo executivo, notificamos o banco. Fizemos o pedido administrativo de prorrogação daqueles contratos. Quando chegou no banco, o banco aceitou, nós pegamos, retornou a R e protocolamos uma ação revisional com pedido de tutela antecipada. Tá, Rogério, mas daí como é que faz? Esse negócio de revisional não tinha terminado. Como é que é esse negócio? Né? Não tem mais nada a ver. Não é assim? Como é que faz? Será que isso dá certo ou não? Vou te contar esse caso prático nosso. Então, fizemos o pedido, né? Entramos com uma ação de revisão daqueles contratos que estavam ali. Era um encadeamento de operações rurais que haviam sido renegociadas por operações comuns. E agora eu vou falar rapidamente do princípio da prejudicialidade externa, né? Princípio da prejudicialidade externa, artigo 313, ok? Revisional, quando bem feita, tem valor, com certeza, doutora Ana, com certeza. Então, o artigo 313 fala o seguinte do CPC: suspende-se o processo executivo, item 1, 5, né, Vzinho 5, quando a sentença de mérito, letra A, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Fizemos a reunião no escritório, mas vamos entrar com uma ação revisional agora, porque daí eu acho que isso aqui eu acho. Falei, cara, vamos parar de achar e vamos ver o que o juiz vai dizer. Protocolamos a ação, deduzimos toda a matéria, do pedido administrativo já tinha ido a prorrogação, pedido de prorrogação, procuração, laudo de perda parcial e total de safra, e é o laudo novo de capacidade de pagamento. Juntamos isso na ação revisional, pegamos uma quantidade bacana de extratos, pegamos uma quantidade bacana de contratos e fizemos a perícia, e no primeiro grau deu tudo errado, né? Levamos pau, não tivemos a liminar, né? O juiz falou, inclusive, que nós estávamos deturpando o processo, ameaçou a gente de aquela multa que eles aplicam lá, pelo amor de Deus. E aí, o que aconteceu, queridos? Fizemos o agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Despachamos já na pandemia com o desembargador, via Skype, eu acho que era o sistema, explicamos para ele a situação, concedeu a liminar de suspensão. O leilão da propriedade de 19 milhões já estava, um pedaço dela, uma parte da propriedade, já estava sendo marcado, ou seja, a próxima visita do oficial de justiça era para renovar a avaliação e marcar
é intimar aquela família da nova avaliação e da data do leilão. E agora, recentemente, foi julgado o mérito do agravo do instrumento, onde concedeu definitivamente a liminar para nós, esperando o trânsito em julgado daquela ação que não cada nada, que todo mundo já disse que acabou, mas trata-se de uma ação revisional pelo princípio da prejudicialidade externa, artigo 313. E ali nós vamos discutir todo o direito de prorrogação daqueles contratos, todas as taxas de juros aplicadas, capitalização, sua periodicidade ou não, se aplica, se não se aplica, comissão de permanência, ok? E essa, em alguns contratos tinha havido na renegociação a mudança de garantia hipotecária para alienação fiduciária. Ou seja, demos um fôlego excepcional para essa família e aconteceu um milagre tremendo. Gente, preste bem atenção, com certeza, doutora. A Fazenda cobre muito mais, a Fazenda já está em garantia, né, uma dívida de 9 milhões, e a pior das avaliações foi 19 milhões da Fazenda, a pior delas. Tem avaliação de 25 milhões. Então, é uma fazenda extremamente boa, na região, não vou falar aí a região que é, mas é no Mato Grosso do Sul, né? Então, a caução foi exigida, nós já tinha como garantia nos autos, nos contratos, nós só renovamos aí o termo de caução judicial. E aí aconteceu um milagre extremamente grande, né? Depois da decisão do agravo, né? Da decisão do agravo, do trânsito em julgado do agravo, que determinou que o processo vai ficar suspenso até o trânsito em julgado da nossa ação revisional, a superintendência, na pessoa do advogado da causa, que estava contando já os seus honorários, ganhos, começou a nos chamar de queridos, começou a atender as ligações e muito mais, se ofereceu para vir até o nosso escritório para fazer um excelente acordo. Vocês estão entendendo, queridos? Antes da gente saber do que depende uma situação para fazer um excelente acordo, nós temos que agregar valor ao nosso trabalho, ok? Essa sacada da ação revisional, eu ainda tenho algumas pessoas no meu escritório, poucas, mas ainda será. A gente tem essa preocupação porque os valores são muito grandes. Mas assim, não aconselho você a propor nada esdrúxulo, mas tente sempre, né? Foi uma sacada que nós tivemos ali na hora. Algumas vezes nós já tínhamos levado pau, mas era a única situação que nós tínhamos para alegar, frente àquilo que já tinha acontecido durante aquele processo. Então, através de uma ação constitutiva negativa, pelo princípio da prejudicialidade externa, nós conseguimos suspender aquele leilão que era iminente. É um processo que tramita desde o final de 2017, né? Nós já estamos praticamente entrando em 2021, e isso é algo que acontece todos os dias. Todos os dias eu fico sabendo de produtores que estão com problemas, que correram no banco, fizeram acordos extremamente nocivos, juntaram um acordo nos autos, falando que o produtor não pode mais rever tudo aquilo lá, que triplicou a sua dívida porque consultou o colega que disse que não tinha absolutamente nada a ser feito. Eu prefiro achar, queridos, que esse colega, ele desconhece a legislação, do que ter qualquer outro tipo de interesse escuso na causa. Mas sempre há o que ser feito. Sempre há o que ser feito. Nosso escritório, não importa quem vai peticionar nos autos, se for para ali na distribuição do prazo, for para um advogado que não tinha... Cara, mesmo que seja o mesmo advogado, ele vai olhar desde a petição inicial. Todas as manifestações, todas elas vão ser olhadas, até ele sentar e colocar no papel aquilo que precisa ser feito. Tem um outro processo em que essa mesma fazenda e mais parte da outra estava indo a leilão,
contra uma cooperativa de crédito, insumos e tudo mais, que é outra sistemática. Já tinham passado 4 colegas por aquele processo, uma execução que tramita também desde 2017. O que aconteceu nessa execução? A dívida desde 2012, se não me engano, 2011, coisa assim. O que tramita nessa execução? Quais eram os elementos? Chegou para nós também, nós assumimos, contamos que aquela situação é uma situação extremamente diferente. Cooperativa, venda de insumos e tudo mais, mas todos os advogados que tinham atuado, todos os colegas que tinham atuado no processo, não tinham visto que a citação de um dos devedores não havia ocorrido, ok? Ele, através de uma conversa conosco, falou, cara, mas esse processo eu não lembro. Eu lembro que existe a dívida, mas eu não lembro de ter assinado nada e tal. Uma reunião. Foi uma intervenção nossa, uma pergunta que nós fizemos para ele. A carta de citação tinha ido para um endereço que ele não morava mais há 2 anos. No Mato Grosso do Sul, ele mora no estado de Minas Gerais, e o porteiro recebeu. E o próximo passo era aquela cooperativa levar aquela fazenda e parte da outra, porque a dívida é um pouco maior, é 12 milhões, parte da outra a leilão. Resumo da ópera, queridos. Resumo da ópera. Na prestação de conta, no cálculo que nós já fizemos, a cooperativa cobrou mensalmente juros de 5,2% ao mês capitalizado. Não tem o comprovante de entrega de todas as mercadorias que eles estão cobrando as notas fiscais. Não tem. Nós suspendemos no tribunal a ação até julgar os nossos pedidos de prestação, a ação de prestar as contas de tudo aquilo que foi feito durante o processo, e inclusive o direito que o produtor tem de prorrogar aquelas dívidas. Porque em relação a ele, nós vamos discutir todos os seus direitos que vão implicar aos demais avalistas e devedores principais. Se essa família não tivesse chegado a um profissional que sabe dos direitos que ela possui, possivelmente agora estaria sem o seu patrimônio. Vocês estão entendendo a importância, queridos, de você buscar o conhecimento, buscar alternativas, buscar estudar todos os dias, buscar formar esse drive seu de advogado, de produtor? Nós lidamos com sentimentos de pessoas com patrimônios milionários. Consequentemente, se você prestar um bom serviço, os seus honorários vão ser milionários também. Agora, se você focar em inverter essa ordem nos honorários milionários e não focar primeiramente em aprender, gerar valor com o seu trabalho, os honorários milionários não virão. Pelo contrário, você vai queimar o seu filme, o seu bigode. Porque depois que nós assumimos esses processos, demos esse valor extraordinário que essa família nunca esperava ter, nunca tinha ouvido falar de manual de crédito rural, tampouco o direito de prorrogação, sendo o patriarca da família, já foi até vice-presidente do sindicato rural daquela cidade. Você imagina, queridos? Então, assim, busque conhecimento, busque parceria se você não se sentir apto. Tudo tem um caminho, falamos disso ontem, você vai chegar lá. Com certeza você vai chegar no top. Eu não sou nada, eu quero inclusive que vocês conheçam muito mais do que a Rural do que eu, do que a doutora Odara, e possam nos ajudar no futuro. Nós sozinhos não somos ninguém. Resumo da ópera, essa família já mandou 3 clientes para o nosso escritório que juntos, o endividamento desses 3 passam de 100 milhões de reais, na mesma situação que tinham pego o mesmo colega para fazer isso. Obrigado, Ju, você mora no meu coração, amiga. Você que é top. Né? Que tinham pego os mesmos profissionais e estavam na mesma situação. Nós tínhamos precedentes no tribunal, e aí
o próprio juiz da comarca já mudou o seu entendimento e começou a acompanhar o entendimento do tribunal nas questões referentes a isso. Resumo, queridos. GECOR já está em contato conosco, Cooperativa já está em contato conosco, estamos em vias de tabular um excelente acordo, e nessa outra família que ela nos indicou, só tinha 380 ou 480 mil reais ajuizados de execuções, a dívida era 12 milhões, e como o advogado, o profissional que atendeu essa família antes, falou que não tinha nada que fazer, o banco juntou nos autos um acordo dos 12 milhões, reconhecendo dívida dos 12 milhões, dizendo que não tinha mais direito a nada e tal. Então, nós já contornamos essa situação. O banco sequer, porque viu o tamanho da besteira que tinha feito, juntou nos autos esse acordo, e agora está entrando com as execuções, porque nós temos toda a matéria, suspendemos aquela que não tinha sido, porque voltou os processos executivos a andar, já suspendemos a primeira e vamos, consequentemente, suspender todas as execuções, com retirada do nome do Serasa, porque esse é um engenheiro agrônomo, queridos. Veja bem, me lembrei desse detalhe, o patriarca é um engenheiro agrônomo. Você viu como essa informação, nós temos aqui em 31, batemos 37, no YouTube já batemos 12, vamos colocar 50 pessoas. Aí, por isso que eu pego pesado, para você clicar e enviar esse aviãozinho para muitas pessoas, porque o engenheiro agrônomo, o proprietário dessa fazenda, não sabia o que era manual de crédito rural. Não sabia do direito de prorrogação, já tinha ouvido falar, e ele, cara, um grande produtor rural da região do Mato Grosso do Sul. Tão poucos colegas ali daquela região, nunca ninguém falou para ele do direito compulsório de prorrogação. Então, querido, se você se dedicar, né, a essa atividade, além de você gerar um valor imenso, porque você que é o nosso aluno, você que tem seguido à risca e assistido o nosso curso Execuções Rurais na Prática, a sua história já mudou. Não é mesmo, Cacá? Muita dificuldade para conseguir agrônomo para fazer laudo. Fica tranquilo, Cacá. Manda para nós aí, a gente consegue ver alguma coisa para você aqui, um modelo. Você tem um modelo aí? Ah, tem um modelo no nosso curso, eu creio, hein, Cacá? Passa o modelo para ele. Né? Existe em todo lugar, o cara consegue, se você falar para ele a finalidade, ele vai conseguir fazer, nem que no início não sejam excelentes laudos. Mas um laudo que seja admissível, um laudo que tenha receitas, despesas de fazer. Mas assim, no curso faz um modelo e qualquer coisa, se você apertar, manda lá no grupo, a gente vê o que faz para te ajudar. Mas é complicado. E é crucial isso. Antes de fechar uma parceria, conversei com 12. Você imagina, Artés, é isso aí mesmo. Então assim, mas não parou no segundo, né, amigo? Né? Não parou no segundo. Isso que é legal, cara. Pô, eu conversei com 12. Podia ter parado no terceiro, né, Artés? Desistido, né, amigo? Então, tamo junto. Então, o nosso curso muda a história de muitos colegas. Muitos colegas. E se você, por isso que eu tô aqui falando disso para você, os nossos alunos hoje já estão fechando negócios importantes, que se eles conseguirem gerar valor para esse produtor, vão ganhar honorários milionários. Vão ganhar honorários milionários. Vai mudar a história. Eu sempre falo aqui, gente, essa advocacia é uma advocacia de propósito. Né? Eu vou abrir aqui para você. Não, eu não quero fazer, Rogério. Chegou naquela semana, eu pago tanto para estar com você na Lacar, mas não quero fazer o curso. Não, eu pago um X. Gente, eu não tenho problema com dinheiro. Presta atenção nisso. Nós, assim, graças a Deus, eu não consigo gastar o dinheiro que nós ganhamos. Nós temos que investir em conhecimento e multiplicar esse dinheiro em conhecimento, em sabedoria, para que famílias sejam alcançadas. Vocês estão entendendo isso? Por isso que não é qualquer pessoa que vai estar conosco nesse trabalho. A pessoa que pensa que tudo se resume no dinheiro, amigo, está totalmente fora do propósito. Não existe isso, nós estamos aqui estudando
para mudar a história de muitas famílias que estão perdendo patrimônio. Patrimônio, estão perdendo a vida, estão se matando, estão se enforcando por causa do endividamento. E aí, quando nós conseguimos gerar esse valor na vida das pessoas, o dinheiro é uma consequência do seu bom trabalho. Então, por isso, você que quer estar conosco aqui em Cascavel, na La Casa do Crédito Rural, na primeira edição, na segunda edição, na primeira não dá mais, já fechou, mas vamos fazer outras. Se quiser estar aliançado com esse propósito, primeiro é fazer o curso. E demonstrar ali a tua humildade, querer aprender como todo mundo, como eu um dia, e eu faço vários cursos. Leio muito sobre crédito rural, aprendo muito com colegas que são muito melhores do que eu. E, em segundo lugar, tem que estar alinhado com a nossa missão. A nossa missão é ganhar dinheiro, sim. Em segundo plano, primeiro prestar um excelente trabalho para os produtores. É isso, é nessa ordem. Então não adianta. Todos os dias chegam mensagens para a gente, gente, eu quero, mas não quero ser parceiro, eu quero ser parceiro, mas eu quero... Cara, vocês já viram as pessoas que é sem noção, não é por aí, amigo. Não é por aí. O cara que hoje está bem, temos escritórios grandes do agronômico, começaram, teve um começo. E ele só está no nível que está, e eu espero que esteja bem, porque o valor do trabalho dele é muito bom. Porque ele presta um bom trabalho. Nós vamos chegar lá. É um caminho a ser percorrido. Então, falamos hoje da suspensão, de como você suspender um processo e ter mais chance de suspender um processo executivo. Ilustramos com um caso prático, fomos direto ao ponto, não é assim? Vamos sempre direto ao ponto, não vamos ficar aqui usando um linguajar rebuscado, terno e gravata, com as mãozinhas cruzadas e falando que nem no monotônico. Não, eu sou assim, sanguíneozão, pautora, eu quero que vocês lembrem de mim. Amo vocês sabem disso. Entendeu? Então é assim, afastar a mora é o caminho para suspender a execução sempre. Você só vai conseguir suspender uma execução afastando os efeitos da mora. Como afastar os efeitos da mora? Juros, encadeamento de operação, manual de crédito rural. Sempre tem o que fazer. Pena que a... Pô, Cacá, você podia ser bem mais feliz, você sabe disso. O tricolor, você sabe que o Renatão Gaúcho endireitou o Grêmio, você sabe. Gente, estamos juntos, então. Brincadeiras à parte. Barros, você mora no meu coração. Não fique tirando sal do meu Grêmio. Galera, estamos juntos. Obrigado, professor. Excelente live. Obrigado a você, querida. Sempre vamos ir direto ao ponto. Eu não sei o tema da live da manhã, alguém podia me socorrer aí, mas... Geralmente, hoje nós tratamos de um tema extremamente polêmico, extremamente difícil, que tem vários caminhos a serem percorridos. E se você... Aí, doutora, já vi lá no teu Instagram que você é Grêmio, eu vou te dar uma missão aí, se você puder me ajudar. Eu preciso de uma camisa do Grêmio autografada para dar para um amigo meu aqui, que me ajudou muito quando meu pai teve um problema, acabou falecendo, e ele é gremista, então... Preciso de uma camisa do Grêmio autografada. Vou pedir para os meus parceiros lá de Porto ver se consegue fazer isso, que eu preciso dar de presente para essa pessoa que é extremamente relevante aqui na sociedade de Cascavel. Queridos, ok, então? Estamos juntos até depois do fim, né, Artésio? Então, existe esse caminho, afastamento dos efeitos da mora, e você afasta os efeitos da mora, a possibilidade de você conseguir excluir o nome do Serasa e demais órgãos de proteção ao crédito é muito grande. A possibilidade de você ter um excelente acordo já no primeiro ano é extremamente grande. E você conseguindo isso vai gerar um valor extremamente alto com o teu trabalho, que vai gerar honorários milionários para você. Honorários abençoados e milionários. Como o Rogério, que você cobra aí no grupo, Rogério Augusto Silva, doutor Davi e outros, eu vi lá em umas conversas antigas, geralmente nós cobramos de 6% a 7%, podendo chegar a 10%, dependendo da complexidade do caso, iniciais, sobre o valor do endividamento do grupo familiar. E no final, nós cobramos de 15% a 20% sobre o proveito econômico ou
7% do valor do acordo quando não tiver proveito econômico substancial, mais o prazo, a adequação do prazo, 2, 3 anos de carência, 10, 15 anos de prazo, o produtor acha bom fazer e não quer continuar brigando com o banco, então ele vai ter que pagar isso para nós. Então, no contexto geral, início e final, em torno de 14% sobre o valor do endividamento do produtor, ok? Geralmente nós temos proveitos econômicos muito bons e prazos muito bons. Nós temos hoje no nosso grupo 97% de aproveitamento. Existe um caminho para se chegar nisso. E por isso que nós estamos nessa caminhada há mais de 12 anos. Em torno de 12 anos, não dá mais que isso. Gente, é sempre um prazer estar com vocês. Eu quero salvar essa live, tá? Abraço, amigos. Durmam com Deus. Beijo. Até mais.